Vou tentar contar isso aqui como foi, mas já vou avisando que não tenho jeito para essas coisas de escrita. Trabalho no Museu do Primeiro Reinado, ali no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Sou um dos funcionários que ficam cuidando das salas, limpando, organizando essas coisas de museu mesmo. Estou lá há uns bons anos e já vi muita coisa curiosa nas peças que chegam e nas histórias que as pessoas contam. A gente acaba até pegando um pouco da história que está nas paredes, nas pinturas antigas e naqueles móveis do tempo do Império. Mas o que eu vou contar agora é outra coisa. Um negócio que me deixou bem mexido. Chego sempre por volta das 7 da manhã, antes do museu abrir. O pessoal da segurança faz as rondas noturnas, mas quando a gente chega, ainda dá uma última checada em tudo, para garantir que está tudo no lugar. Normalmente, vou direto para a sala onde ficam as peças do período imperial. Lá tem umas relíquias, como espadas, roupas, até móveis que dizem que eram do próprio Dom Pedro. É engraçado, o museu sempre tem um cheiro de madeira antiga e cera, mas nessa sala é um cheiro mais pesado, que parece ficar grudado na roupa. Já me acostumei, mas no começo dava uma sensação estranha, como se o ar fosse mais denso lá. No dia em que tudo aconteceu, cheguei como sempre. O pessoal já estava lá e fizemos a nossa rotina. Limpar, checar as luzes e preparar tudo para o público. Até aí, tudo normal. Mas o clima estava meio esquisito, sabe? O museu estava mais silencioso que o normal. Às vezes, eu escutava uns barulhinhos, coisa de madeira rangendo ou de eco de passos, mas o pessoal da segurança diz que isso é comum em prédios antigos. Estava quase na hora do museu abrir quando fui dar uma última passada na sala de exposições. A primeira coisa que notei foi que estava um frio incomum lá dentro. Cheguei a olhar para o ar-condicionado para ver se tinham ligado em uma temperatura baixa demais, mas estava tudo normal. Tentei não dar bola e continuei meu trabalho. Só que aí, do nada, ouvi um sussurro. Achei que era minha colega, a moça da recepção, mas quando olhei em volta não tinha ninguém. O sussurro era baixo, mas dava para ouvir. Parecia uma voz feminina, como se estivesse murmurando alguma coisa que eu não conseguia entender. Até brinquei comigo mesmo que era coisa da minha cabeça, mas o negócio não parava. Tinha uma vibração no ar que era difícil de ignorar. Saí da sala com um pouco de pressa, fui para a entrada e perguntei se mais alguém tinha notado alguma coisa. Mas claro, ninguém tinha ouvido nada. Decidi não insistir, porque o pessoal já acha que eu sou meio impressionável. No dia seguinte, cheguei no mesmo horário. Estava determinado a ignorar o que tinha ouvido e focar no trabalho. Mas, na metade da manhã, enquanto eu organizava uns papéis na sala administrativa, ouvi passos lá de novo. Só que dessa vez, parecia que eram mais perto. Parecia que alguém andava bem devagar, quase arrastando os pés. Levantei e fui para a sala de exposições, achando que poderia ser alguém da segurança fazendo uma ronda extra. Quando entrei, vi uma figura parada no canto da sala. Era uma mulher de vestido longo, daqueles antigos, sabe? Parecia uma coisa que a gente só vê em pintura, todo aquele tecido escuro, cheio de detalhes. Por um segundo, achei que fosse alguma encenação, que alguém tinha vindo vestido daquele jeito para fazer uma gravação ou algo assim. Mas não fazia sentido, porque o museu nem estava aberto ainda. Fiquei parado, olhando. Ela estava virada de costas e parecia que nem tinha percebido que eu estava ali. Fiquei naquela indecisão, sem saber se chamava alguém ou se ia até ela. Mas aí, num piscar de olhos, a mulher virou a esquina da sala e sumiu. Corri até lá, mas quando virei o corredor, não tinha ninguém. O corredor estava vazio e as portas estavam todas fechadas. Voltei para a sala meio zonzo, tentando entender o que tinha acabado de ver. Acho que passei o resto do dia tentando achar uma explicação. No começo, pensei que talvez estivesse cansado, que pudesse ter imaginado tudo aquilo. Mas era tão real, tão claro.
Fui falar com o pessoal da segurança mais uma vez e um dos guardas até me confessou que já tinha escutado uns barulhos estranhos nas câmeras de segurança, mas nunca tinham visto nada. Perguntei se tinha alguma gravação e eles me mostraram o que tinham registrado nos últimos dias. Em alguns pontos da sala dava para ver umas sombras passando, mas era tudo muito rápido, quase impossível de dizer o que era. Os dias passaram e aquilo ficou na minha cabeça. Já tinha ouvido falar de histórias antigas, gente dizendo que o museu era assombrado, que havia espíritos presos ali. Mas sempre achei que era só conversa para atrair visitantes. Só que depois do que vi, comecei a pensar diferente. E as coisas só ficaram mais esquisitas. Umas 2 semanas depois, estava fechando o museu, lá pelo fim da tarde. O sol já estava quase sumindo e as luzes da sala de exposição estavam apagadas. Eu estava trancando uma das portas quando ouvi o mesmo sussurro de antes, só que agora parecia mais claro. Parecia que alguém chamava meu nome, um som baixo, arrastado. Aquilo me deu um calafrio que não consigo descrever. Olhei para trás, mas o corredor estava vazio. Depois daquele dia, fiquei um pouco paranoico. Comecei a sentir uma presença lá, como se alguém estivesse sempre me observando. No começo, tentava ignorar, mas depois percebi que era uma coisa que vinha de tempos em tempos, sempre na sala de exposições. Parecia que aquela mulher, ou o que quer que fosse, estava sempre ali, presa, e de alguma forma ela sabia quando eu estava perto. Comecei até a evitar passar muito tempo lá. Arrumava desculpas para sair quando estava sozinho. Até hoje, nunca contei essa história para ninguém de verdade, além dos guardas que me mostraram as gravações. O pessoal diz que é coisa da minha cabeça, que esse tipo de prédio antigo tem sempre histórias assim. Mas eu sei o que vi. Naquele museu tem alguma coisa que não quer ser esquecida. E não sei porquê, mas sinto que esse algo vai continuar lá, do mesmo jeito que as paredes, as relíquias, os objetos, como se fosse parte do próprio museu. Não me pergunte se acredito em assombrações. Antes disso tudo, eu diria que não. Agora, bom, não sei. Só sei que não quero ser o último a sair de lá, nunca mais. Meu nome não importa muito para essa história. Trabalho como vigia há anos, sempre cuidando de prédios e terrenos no Rio de Janeiro. A vida de quem trabalha de madrugada não é fácil, e a gente vê cada coisa que Deus duvida. Já me acostumei com muita coisa. Bicho rondando, bêbado tentando invadir para dormir e até gente fazendo coisa errada. Mas teve uma vez que me peguei pensando se não era hora de mudar de profissão. Foi numa noite em que resolvi bancar o curioso no Hospital Pedro II em Santa Cruz. A história desse hospital é longa e cheia de tragédia. Foi um dos maiores da cidade, mas fechou há décadas, quando um incêndio destruiu uma ala inteira. Disseram que não dava mais para reabrir, e ele ficou lá, vazio, largado, com os andares cheios de poeira e entulho. Tem gente que ainda mora ali por perto, apesar do prédio estar cercado por um muro alto. Só que a verdade é que, mesmo que ninguém vá lá, todo mundo conhece as histórias. O hospital fica na rua Amaral Costa, perto de um terreno baldio que um dia ia virar uma praça, mas nunca saiu do papel. O pessoal do bairro diz que escuta coisas à noite, mas ninguém se atreve a entrar. Todo mundo acha que o lugar tem uma energia pesada, algo que ficou preso ali com o tempo. Um amigo meu, o Carlinhos, outro vigia, jurava de pé junto que já tinha ouvido vozes e choros vindo de dentro do prédio. Carlinhos é daqueles caras que a gente sabe que não inventa história à toa, mas eu sempre dei risada achando que ele só queria me assustar. Um dia, numa dessas conversas de boteco, ele me desafiou. Vai lá, homem, vai ver se é corajoso mesmo.
Eu sou teimoso. O que eu não devia fazer, eu faço. Naquela mesma noite, peguei uma lanterna, um casaco velho e me enchi de coragem. Como já estava no bairro, o caminho até lá era só uma caminhada rápida. A rua estava deserta e aquele prédio parecia ainda mais sombrio com a pouca luz. O portão principal estava trancado com cadeado, mas achei uma abertura num pedaço do muro quebrado. Entrei por ali, me enfiando no meio do mato que crescia por tudo. O prédio estava em pedaços, janelas quebradas, paredes descascando. Dentro, o cheiro era um misto de mofo e poeira antiga, aquele cheiro que fica em lugar fechado por muito tempo. O corredor principal, que antes devia ser movimentado, agora era só um vazio. Só tinha o som dos meus passos, e cada vez que a sola da bota tocava o chão, parecia que fazia eco. Comecei a andar devagar, iluminando tudo ao meu redor com a lanterna. Tinha maca enferrujada jogada num canto, cadeiras antigas, tudo coberto de pó. Na primeira sala que passei, vi uma maca e umas cadeiras de roda jogadas. Quase todo o mobiliário estava quebrado, mas dava para imaginar como aquilo devia ter sido na época em que funcionava. Enquanto andava, fiquei lembrando das histórias. Diziam que, antes do incêndio, esse hospital recebia gente de toda a cidade. Muita gente morreu ali. Era comum perder paciente, ainda mais nas alas de doenças graves. O incêndio só foi a última gota. Eu estava quase na ala pediátrica. Dava para ver os desenhos desbotados na parede, uns bichinhos, aquelas coisas que pintam para distrair criança doente, quando ouvi um som. Era baixinho, parecia uma respiração ou um sussurro distante. Eu parei, olhei em volta, mas não vi nada. Continuei andando, com o ouvido atento, porque se fosse algum morador de rua ou bicho, eu queria ver antes de ser visto. Mas aí o som voltou. Dessa vez parecia mais claro. Era um choro. Não era alto, era aquele choro abafado, como se estivesse atrás de uma parede bem próximo. Meus pelos se arrepiaram na hora, mas segui adiante. A lanterna começou a piscar e eu bati nela, tentando fazer voltar ao normal. Quando o feixe de luz se estabilizou, olhei para frente e por um instante, juro que vi uma sombra se movendo. Segui em frente. Quando cheguei na sala onde ouvi o choro, encontrei uma cama com as grades de proteção abaixadas. Parecia ser uma cama hospitalar infantil, coberta de pó. O lugar inteiro estava parado no tempo, como se o incêndio tivesse interrompido tudo. De repente, a lanterna piscou de novo e apagou de vez. Eu me vi no escuro, só com aquele choro baixo, insistente. Respirei fundo e tentei manter a calma, pensando que talvez fosse só o barulho do vento nas frestas, alguma coisa assim. Só que o choro continuava, e agora parecia vir de todos os lados. Estava cada vez mais perto, como se alguém estivesse ali do meu lado. Senti um arrepio gelado, mas permaneci imóvel, escutando. Parecia que, a cada minuto que eu ficava ali, o som ia ficando mais claro. Não parecia mais vento nem eco. Parecia alguém, aquela coisa ia ficando mais nítida, mais real. Olhei para o lado e vi um vulto, uma sombra que parecia se mover devagar, quase como alguém que não sabia para onde ir. Parecia um enfermeiro, pelo que eu conseguia distinguir na pouca luz que entrava por uma janela quebrada. Ele passou pela porta e desapareceu no corredor. Tentei seguir ele, mas cada vez que eu me movia, parecia que o som do choro ficava para trás, como se estivesse preso naquela sala. Decidi dar um passo atrás e saí, tentando ignorar a sensação de que alguém estava me observando. Passei o resto da noite lembrando daquele som, daquele vulto. Cresci no Rio de Janeiro, sempre morei aqui. Trabalho como entregador de madrugada há uns bons anos e a Praça 15 é um dos lugares por onde costumo passar.
Sempre achei o lugar bonito, meio misterioso até, com aquelas construções antigas, o Paço Imperial de um lado, a Igreja do Carmo do outro. De madrugada, o silêncio ali é quase completo. Os únicos sons são os passos dos seguranças noturnos e, vez ou outra, o barulho de um carro passando mais ao longe. A praça fica vazia, sem turistas, sem ninguém. Só eu e o chafariz, as sombras das árvores balançando. Minha rotina é simples. Saio de casa no subúrbio, ali perto da estação de Madureira, umas 3 da manhã. A praça fica no meu caminho, porque pego pedidos que vêm de restaurantes mais perto do centro. Na maioria das vezes, é só desviar de uns bêbados que ainda estão voltando para casa, ou alguns gatos que andam nos muros, coisas assim. Nunca dei muita bola para essas histórias de assombração. Sempre fui de ouvir, mas achar que era só papo. Mas o que aconteceu numa madrugada me fez pensar diferente. Era uma terça-feira, umas 4 e pouco da manhã, e eu tinha acabado de fazer uma entrega para um cliente na rua 1º de março. Estava tudo bem tranquilo, só eu e o silêncio do centro. Como já era de costume, fui atravessando a praça de volta, passando pelo chafariz para cortar caminho. O céu ainda estava escuro, mas já começava a clarear ao fundo. Olhei em volta e a praça estava deserta, só tinha os postes de luz acesos. Mas, quando passei pelo chafariz, vi uma figura parada, um pouco afastada, quase na penumbra perto da borda d'água. Era uma criança. Um menino, devia ter uns 8 ou 9 anos no máximo. Estava parado ali, quieto, olhando fixamente para a água, como se estivesse pensando em alguma coisa. A primeira coisa que pensei foi que alguma família devia ter perdido o menino ali, mas achei estranho por ser tão cedo. O moleque usava uma roupa antiga, camisa branca, calça curta e uma bota velha, algo que a gente vê em foto antiga. Fiquei parado ali por um segundo, pensando em ir até ele, perguntar se estava perdido, mas alguma coisa naquilo tudo me deu um estranhamento. Achei que fosse algum tipo de brincadeira, alguém vestido de época ou sei lá, filmando alguma coisa, mas ali não tinha câmera, não tinha mais ninguém. O menino estava imóvel e aquilo me deixou inquieto. Pensei que podia ser só a minha cabeça pregando uma peça, mas me aproximei devagar. A cada passo que eu dava, a sensação esquisita aumentava, um sentimento pesado que eu não conseguia entender. Quando cheguei perto o bastante, chamei ele, meio sem jeito. Não sabia o que falar, então só disse: "Ei menino, tá tudo bem?" Mas ele não se virou. Continuou olhando para a água, imóvel. Cheguei a pensar que ele não tinha me escutado, mas não era isso. Tinha algo naquela expressão, o jeito que ele olhava para o chafariz, como se estivesse triste ou preso em outro tempo, que me dava uma sensação esquisita. Nessa hora, eu parei. Senti como se alguma coisa estivesse me segurando ali. O menino finalmente virou o rosto e olhou direto para mim. Os olhos dele eram fundos, com um brilho opaco, como se estivesse distante. Eu só consegui ficar ali, olhando de volta. A expressão dele não era assustadora, mas tinha uma tristeza que não sei explicar. Era como se ele quisesse falar algo, mas não conseguia. Fiquei ali parado e ele continuou me olhando, sem expressão. Só um olhar vazio. A vontade que eu tive foi de dizer alguma coisa, qualquer coisa. Mas antes que eu pudesse abrir a boca de novo, ele se virou e começou a andar devagar para longe, sem fazer barulho. Eu fiquei observando ele se afastar, sem conseguir me mexer. Ele foi sumindo na penumbra até que desapareceu de vista, como se tivesse se misturado com a escuridão. Depois de um tempo parado ali, voltei para o meu caminho e fui embora, ainda tentando entender o que tinha acontecido. Essa foi a primeira vez que vi o menino, mas não a última. Depois daquela noite, passei a notar ele quase todas as semanas. Era sempre de madrugada, sempre na mesma posição, próximo ao chafariz. Nunca tentava falar comigo, mas olhava para a água do mesmo jeito, como se esperasse alguma coisa. Comecei a sentir um peso quando passava pela praça, como se aquele lugar
guardasse uma tristeza que não podia ser ignorada. Perguntei para os colegas entregadores, mas ninguém nunca viu nada parecido. Achei que podia estar ficando louco, que a falta de sono estava me pregando peças. Mas ao mesmo tempo era tão real que eu não conseguia ignorar. Comecei a pesquisar sobre a praça e descobri que, no século XIX, houve um surto de febre amarela que matou muita gente no centro do Rio, inclusive crianças. Aquela área era cheia de hospitais improvisados, onde colocavam os doentes em quarentena. Só de pensar nisso me deu uma sensação estranha, uma conexão com o que eu tinha visto. Mesmo assim, continuei passando por lá. Evitava olhar muito para o chafariz, mas sabia que ele estava lá, em algum lugar, esperando. Teve uma noite que decidi ir até o chafariz e ficar parado, só observando, tentando entender o que estava acontecendo. Não sei por quanto tempo fiquei ali, mas foi o suficiente para sentir aquele peso que o menino deixava, aquela melancolia que parece que vem de outro tempo. A partir daí, passei a ver o menino com menos frequência, mas ainda sinto que ele está lá. Quando conto essa história, ninguém acredita, dizem que é só cansaço, que fico muito tempo sozinho na madrugada. Talvez seja isso, mas não consigo ignorar a sensação que aquele olhar deixou em mim.